1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute Nacht, 1, 2... Alô, Leute, esse é o Alemanha Cast, o podcast para quem quer saber mais sobre a Alemanha. Eu sou o Tomás. Eu sou a Fernanda e hoje eu vou matar a minha curiosidade de muitos ouvintes para saber como vem trabalhar como enfermeiro na Alemanha. Olha só, hein? Olá, eu sou a Vanessa e como enfermeira na Alemanha nunca imaginei que eu fosse precisar aprender a enviar um fax. Olá, eu sou Clara. Eu cuido das pessoas, mas assassino Deutsch. Excelente. Adorei Eu acho que não é só você que faz isso com o idioma, não, viu? Muito difícil, gente. É mais difícil trabalhar com enfermeiro ou falar alemão aqui? Exatamente. É difícil, acho que trabalhar como enfermeira falando alemão. Muito difícil. Pois bem, pessoal, hoje vamos finalmente iniciar nossa série de programas sobre profissões no Alemanha Cast. Nossos ouvintes perguntam muito sobre diferentes profissões, né? A gente foca muito na TI, mas hoje a gente vai falar sobre enfermagem, como reconhecer a profissão e trabalhar como enfermeiro aqui na Alemanha. E vamos aos recadinhos. O Alemanha Cast só existe graças a você, caro ouvinte. Se você gosta do nosso projeto, você poderá tornar-se nosso apoiador e contribuir com o nosso podcast. Os padrinhos do Alemanha Cast que doarem a partir de R$15 por mês têm acesso ao grupo fechado do Telegram. Nesse grupo, você poderá conversar diretamente conosco. Você poderá também dar pitacos em nossas pautas ou até sugerir algum tema para o nosso podcast. Além disso, você terá o benefício de escutar nossos episódios antes deles serem publicados no feed. Sim, os padrinhos do Alemanha Cast recebem os programas antes dos demais seguidores. Mas você deve estar se perguntando como fazer parte disso. Basta acessar nosso site www.alemanhacast.com.br/apoie e lá você poderá contribuir com o nosso podcast e tornar-se nosso padrinho. Quem tiver alguma reclamação, sugestão ou dúvida ou quiser comentar sobre esse episódio, basta nos enviar um e-mail para podcast@alemanhacast.com.br, repetindo, podcast@alemanhacast.com.br ou ainda através de nossas redes sociais. Procure por Alemanha Cast no Instagram, Twitter ou Facebook, que estaremos lá prontinhos para falar com vocês. Por fim, peço que divulgue o podcast para seus amigos ou conhecidos ou ainda para quem nunca ouviu ou não sabe o que é um podcast. E agora, você fica com o programa. Quem são vocês na fila do Biergarten? Bom, eu sou a Vanessa Braun, eu estou morando em Berlim há 2 anos, sou enfermeira pós-graduada no Rio de Janeiro pela Souza Marques em terapia intensiva. Aqui eu atuo como enfermeira quase 1 ano. Eu trabalho em um Pflegeheim aqui. E para quem quiser saber mais do meu dia a dia como enfermeira ou aqui na Alemanha, eu vou deixar aqui meu Instagram, que é o @garotaberlim. E eu tenho também um canal no YouTube, que também é @garotaberlim, onde eu coloco alguns vídeos, né, sobre enfermagem aqui na Alemanha. Muito bons, por sinal. Muito bom mesmo. Obrigada. Eu sou Clara, enfermeira aqui na Alemanha. Me formei no Brasil pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Fiz especialização em cirúrgica pela UERJ e estou na Alemanha desde janeiro. Jovem ainda aí. Isso, na cidade de Fulda e atualmente eu trabalho no hospital. Ok, legal. Queria agradecer aí a disponibilidade de vocês, porque a gente sempre recebe muitas perguntas aí, como eu falei na introdução, as pessoas interessadas em profissões que não TI, né? Porque TI é o caminho mais fácil. Então, que bom que a gente vai ouvir aí hoje um pouquinho sobre enfermagem, né? Sim, se alguém tiver alguma dúvida, pode me procurar no Instagram. Meu Instagram é ClaraMFL. Legal, show de bola. Pra gente falar sobre a profissão, né? Obviamente, pra ficar mais fácil, a gente convida 2 pessoas, né, que estão nesse mundo aí, que fizeram sua graduação no Brasil e agora estão trabalhando na área aqui na Alemanha. Queria saber de vocês, foi fácil fazer essa validação aí? Como é que é? Só pra dar uma pincelada para nossos ouvintes aí. Bom, então, eu fiz totalmente por minha conta, né? Vamos dizer assim, sem ajuda de terceiros, vamos dizer meu marido, né? Que ele já tem uma vivência maior aqui na Alemanha, então ele me ajudou muito, mas com relação ao reconhecimento em si, eu até dá dor de cabeça juntar toda a papelada, toda a documentação, mas eu acho que a maior barreira é você conseguir o tal do certificado B2, assim, é o maior medo, né? Que é o certificado de línguas.
Mas, no geral, eu posso dizer até que o processo eu achei tranquilo. Ah, é? Ah, legal. Se for pesar assim, até que, né, pensando hoje, com o certificado na mão, eu posso ver que foi relativamente tranquilo, vamos dizer assim. Ok, legal. Eu já estou nessa luta ainda, da validação do diploma. Eu vim por uma empresa, já no Brasil, na verdade, uma empresa, né, o hospital, junto com a Agência Federal do Trabalho, que é o CETAFAL. Já desde o Brasil a gente já foi fazendo todas as documentações necessárias e aqui na Alemanha a gente está fazendo essa validação do diploma que, como a Vanessa falou, o principal é a gente ter o certificado, né, do diploma de B2. Então eu ainda estou em B1 e logo após que eu concluir o B2 eu já valido o meu diploma para enfermeira. Também de acordo com cada região tem suas diferenças e depende também da sua experiência profissional. Quanto tempo que você ainda tem que fazer estágios e tudo mais. Ô Clara, você veio por uma empresa, né? Você que se candidatou para a vaga ou surgiu a vaga? Como foi? Isso, eu que me candidatei à vaga. Ok. Um amigo já tinha feito o processo seletivo, porque é um programa novo da Agência, né, Federal do Trabalho na Alemanha, junto com empresas alemãs que têm interesse de trazer profissionais do Brasil para cá. E aí eles fazem processos seletivos. E aí um amigo já tinha passado no processo seletivo e aí eu já vinha procurando sobre e ele me indicou que ia ter o processo seletivo em junho, né, de 2019. E aí foi quando eu me inscrevi e participei. Que legal. Poxa, muito legal. Que legal. Pra se ver como a demanda de profissionais está alta, né? Porque se Sim. os caras estão buscando Sim, ativamente, né? Fora do país, é porque... São mais de 50 mil vagas para enfermeiros em aberto aqui na Alemanha. Nossa. Bastante mesmo, hein? E esse programa tem sempre, geralmente é no meio do ano e no início do ano, eles sempre estão fazendo essas seleções. Então, hoje a gente vai falar sobre reconhecendo a profissão. No futuro eu quero convidar vocês duas pra gente gravar um segundo episódio pra falar das diferenças do dia a dia da profissão no Brasil e na Alemanha, que eu imagino que deve ser uma completamente diferente, deve ser, né? Pode contar com a gente. Quanto tempo vocês já trabalhavam na área no Brasil? Como é que era lá no princípio? Então, resumidamente, né, eu primeiro me formei como técnica, então fiz estágio, fiquei um bom tempo fora da área e voltei para fazer faculdade, trabalhei e estudei ao mesmo tempo, me formei... sou de turma de 2013, então eu posso dizer que desde 2011 eu estou ativa na área, né, como técnico, como enfermeira, então, vamos dizer aí, 9 anos na área, né, direto, e isso pesou muito realmente na hora de reconhecer o diploma, né, o tempo de trabalho, de serviço, isso é muito importante, porque por mais que aqui seja um curso técnico de 3 anos, a carga horária prática é muito grande, então... Mais do que tem no Brasil, assim? Mais do que numa universidade. Nosso curso são 5 anos. E mesmo assim, são né, menos de enfermagem. tempo de carga se pegar a carga horária prática, sim, de Sim. estágio, né? Então, se a pessoa tiver só a formação como enfermeiro da faculdade, o tempo não vai ser suficiente, né? Mas como a maioria já fez o técnico, então pode pegar essa experiência como técnico também, né? E colocar junto com a documentação para reconhecer o diploma, que isso conta ponto lá na frente, né? Senão, eles podem dar algumas opções do que você precisa fazer para conseguir essa quantidade de horas aí que eles consideram suficiente. Mas lembrando que a enfermagem aqui na Alemanha, o curso superior de enfermagem do Brasil o profissional é considerado altamente qualificado, justamente por ser um curso superior, ter estudado 5 anos, tem um bom nível de conhecimento, então tudo isso também já é um ponto positivo para quem se formou no Brasil e quer trabalhar aqui na Alemanha. Entendi, é que o curso é mais extenso lá, né? Sim, isso. Porque aqui é um Ausbildung, né? Então são 3 anos de formação. O Ausbildung é um curso técnico que você faz de 3 anos. Curso técnico prático, de né? prático, voltado, isso. Exatamente. A pessoa, praticamente no primeiro ano, ela já está colocando a mão na massa. Por isso que tem a carga horária deles de prática é muito alta. Eu acho bem legal isso, na verdade, já mete a mão na massa, né? Então acho que dá uma visão... Sim, já começa a ganhar dinheiro também, né? Isso é melhor, na maioria das vezes. Pois é, e são pessoas jovens já, né? E são jovens. Eu tenho uma pergunta. No Brasil, existe curso técnico também de enfermagem, não existe? Sim, existe. Mas para trabalhar aqui precisa ser faculdade. Olha...
O que eu li a respeito, o que eu vi, que pessoas que tentaram validar somente o curso técnico aqui não conseguiram, tiveram que fazer todo o Ausbildung de 3 anos. Então, eu não recomendaria para essas pessoas. Eu acho, como a Clara falou, cada estado é um estado, cada região aqui vai analisar de uma forma diferente, mas de todos os relatos que eu vi, em geral, eles não aceitam o curso técnico aqui, né? Só mesmo a graduação. Ah, tá, porque teve uma menina que fez curso comigo, por último, do México. Ela não fez faculdade no México, ela fez um curso técnico. E ela disse que ela não conseguiu validar o diploma dela e ela teria que começar a fazer um Ausbildung. Mas então, porque era um curso técnico. Eu escuto exatamente o mesmo relato de quem tentou, né, como técnico, validar aqui a mesma coisa. Ah, ok. Mas eu acho que se você tiver a formação, né, de enfermeiro, você consegue aproveitar, né, a sua experiência de técnico, né? Só se Sim, consegue, exatamente. Eu consegui. Isso. Eu peguei toda a minha experiência como técnico também, né? Pedi cartas de referências. E eu acredito que isso contou como ponto também, né? No final das contas. Apesar de eu ter já uma boa carga horária também como enfermeira, estágio extracurricular, então monitoria que a gente faz na faculdade, tudo isso conta como pontos extras na hora deles somarem lá. Lembrando que cada caso é um caso, eles vão analisar individualmente, não tem receita de bolo. Eu acho que essa é a grande dificuldade das pessoas, até quando a gente estava montando a pauta, foi pesquisar um pouco, e é muito não linear, né? Cada um fala uma coisa, é uma receita e tal. De bolo. Então isso é uma coisa que às vezes as pessoas acham que o processo é igual para todo mundo, mas isso não necessariamente é verdade, né? E você, Clara, como é que foi a tua história aí de profissão, experiência na área? Sim, então, eu me formei em 2012, e aí logo quando eu me formei eu fui trabalhar numa empresa de home care, e aí eu senti a necessidade de ter um pouco da prática, né, da vivência, porque a gente sai realmente da faculdade sem muita experiência prática. E aí foi quando eu pensei em fazer residência, e aí eu passei para a residência da UERJ, e aí fiz a residência durante 2 anos. E aí, quando eu terminei, minha vida tomou outro rumo. Eu comecei a trabalhar como orientadora técnica nas questões de bolsas de colostomia, porque era uma prática, né, da minha vivência hospitalar. Eu trabalhava na enfermaria cirúrgica, então eu lidava muito com esses tipos de pacientes. Então, me ajudou muito para eu ingressar nesse tipo de trabalho como orientadora técnica. E aí, foi levando para outros rumos, que foi quando eu comecei a ser representante, né? Porque quando você está ali no hospital, fazendo essa questão de orientação, acabou que você acaba conhecendo outras pessoas. Acabei conhecendo pessoas na área e que me fizeram a proposta de ser representante. Então, aí eu saí totalmente da área de assistência e fui para um novo ramo. Nossa. Que também foi desafiador, porque a gente pensa, fiz residência, vou colher os frutos disso. Mas realmente serviu muito pela minha experiência, principalmente na área de curativos e estomia. E aí foi quando, desde então, eu trabalhava como representante. Foi quando eu conheci a Vanessa. Então, assim, eu tenho mais de 18 anos, né, de experiência. Nossa, bastante experiência. E aí foi quando eu pensei, sempre querendo mudar, né, querendo inovar, ter uma nova experiência, que eu pensei em sair do país e comecei a pesquisar sobre. E aí tive a oportunidade de estar aqui na Alemanha e aí voltar para assistência novamente e assim numa nova proposta. Realmente é bem diferente o trabalho. Essa Alemanha é uma grande família, né? Todo mundo se conhece, né? Verdade. Cada dia aparece um ali conectado com o outro e fala, nossa, cara, é muito engraçado isso. Eu fico fazendo propaganda para ver se consigo trazer mais amigos para cá. Sim, também. Então, eu não faço propaganda e vários amigos estão vindo. Nem precisa, né? A gente não precisa se esforçar tanto, né? Na verdade, às vezes a gente grava uns episódios aí que eu falo, tô desencorajando as pessoas de vir, né? Porque eu fico falando de problemas e tal. Enfim. Exatamente. Não, mas é bom, porque tem que falar a realidade, retratar a realidade, né? Porque pra quem tá de fora, acha que a gente tá vivendo um mar de rosas aqui, que tudo perfeito. Que é a vida de né? filme. Exatamente. Não sabe as dificuldades que é morar fora, né? Outra cultura, outro país. Exatamente. Quando eu pensava em
quando eu estava pensando, né, em vir para a Alemanha e tudo mais, eu procurei muitas informações, ouvi muitas experiências das pessoas e realmente cada um tem a sua experiência. E eu falava, não, eu preciso ir para eu ter a minha experiência, entendeu? Exatamente. Porque não adianta. Tem gente que tem experiência boa, tem gente que tem experiência ruim, depende muito, né? Então, tem que vir com a mente aberta, né? Pra esperar de tudo. É verdade. Porque não é fácil. Sabemos. Tem muitos desafios. A Clara tá desde janeiro, ela ainda tá no período de adaptação, né? Adaptação, sim. Bem difícil. E a última pergunta, precisa ter paciência para quem quer trabalhar com enfermagem na Alemanha? Eu sempre falo assim, eu não sou paciente, por isso que eu sou enfermeira. Excelente. Boa. Mas enfim, tem que ter sim. Eu acho que tem que ter paciência pra Alemanha, né, cara? Porque não é fácil, né, cara? Burocracia, né? Nossa, tem que ter. É um teste de paciência. Sim. Nächste Station, Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Reconhecendo a profissão na Alemanha. Primeira pergunta, quando tudo começou, essa ideia, essa vontade, ou que seja para trabalhar aqui na área na Alemanha, vocês já sabiam o que deveria ser feito? Onde estavam as informações? Como é que foi isso? Então, eu desde 2017 eu comecei a pensar em morar fora do país. Sempre tive esse sonho. E aí eu procurava outros lugares. Na verdade, eu procurei Portugal, porque eu achava que era mais fácil pela questão do idioma. E eu já tinha visitado e eu tinha gostado bastante do país e tudo mais. Então, eu cheguei a pensar. Só que aí fiquei pesquisando cheguei a participar de alguns eventos e vi que seria um processo mais difícil. Deixei esse sonho adormecido e foi quando, de novo, pensando, gente, eu quero ir em busca do meu sonho, quero ter essa nova experiência. Eu comecei a procurar muito sobre trabalhar fora, como enfermeira e tudo mais. E comecei também a ter muitas amizades conversando que também queriam ter essa experiência. A gente começou a pesquisar. Eu chegava a mandar e-mail para várias empresas, procurando saber como que seria esse processo seletivo. Não tive muitas respostas no início. E aí foi quando, nesse processo todo, eu tenho muitos conhecidos de faculdades que também estavam fora, então eu mandava mensagem perguntando, mas como a gente já falou, depende muito da região. Cada um foi por uma empresa, ou foi sozinho, ou procurou outros meios. Então, assim, eu precisava focar mais, né? De como seria, para ser mais fácil, do que eu ficar perdida com várias informações e não saber o que fazer. E aí, por coincidência, em 2018, eu fiquei sabendo de um processo seletivo, junto com uma amiga, que a gente estava procurando essas informações, só que a gente não conseguiu se inscrever no processo, porque a quantidade de candidatos foi tanta que a gente não conseguiu. E aí eu fiquei super triste, eu falei, eu queria tanto, sabe? Eu já não estava tão feliz na época no trabalho, e aí eu tava muito querendo essa oportunidade e não consegui. Aí eu falei, não é pra ser. E aí, mas não desisti, troquei de emprego. Eu falei assim, então eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Foi quando eu troquei de emprego. E aí, adormeceu de novo a ideia, porque eu tava feliz também no meu trabalho. Só que aí, por coincidência, meu amigo passou nesse processo que na época eu não tinha passado. E ele estava indo. Ele estava indo. Muito legal. E aí a gente se encontrou, ele me encontrou pra contar que tava fazendo curso e tudo mais que ele iria. E aí foi nessa que ele falou, olha, quando abrir o processo seletivo de novo, porque é essa questão desse programa, né, é um programa da ZAV, né, que a gente fala, mas é Cetafal, junto com parcerias com as empresas alemãs. E aí ele falou, quando eu souber, eu te aviso. E aí, quando ele ficou sabendo, ele me avisou, que foi em junho de 2019. Ele falou, vai abrir o processo seletivo, você se inscreve. E assim, muito doido, porque, de novo, eu me inscrevi, mandei o currículo e eles falaram que eu não tinha sido aceita. Aí eu falei assim, não, eu fiquei arrasada, falei, não acredito, não é pra ser. Aí uma amiga, essa minha amiga que estava junto comigo, ela passou, falou assim, você pode vir fazer o processo seletivo. No dia do evento, ela foi pro evento e aí viu que tinha poucas pessoas. As pessoas se inscrevem, mas no dia do evento não comparecem. Não sei. Aquele fogo, né? Exatamente. Mas aí quando pensa em tudo que pode acontecer... É verdade. Não tem coragem. Assim, né? E aí ela falou, Clara, vem aqui, porque não tem quase ninguém, vem, traz seu currículo e se inscreve. E aí eu fui, cheguei lá, dei meu currículo, falei que eu queria muito participar.
E eles marcaram a entrevista logo no dia seguinte, e aí eu fiz a entrevista. E aí, 2 dias depois, eles deram resposta que eu tinha sido aprovada. Poxa, que legal! Foi muito legal. Legal. E era bem legal, porque era exatamente essa parceria. A gente faz uma entrevista com a empresa que quer te contratar, com o diretor de enfermagem. Tem um tradutor, porque outras empresas você tem que fazer entrevista geralmente em inglês. Na minha não precisou. Um tradutor e um enfermeiro também de um hospital, para você conversar sobre a sua experiência, e eles fazem várias perguntas de por que você quer vir para a Alemanha, o que você faria com a questão do frio, ficar longe da família, eles, tipo, para saber mesmo se você tá afim, disposto. Legal. É muito Isso é legal. Importante, E aí fizeram várias perguntas, mas assim, no dia eu senti que eu ia ser aprovada, sabe? Porque quando eu tava lá entregando as documentações, você já tem que levar todas as suas documentações no dia. O diretor me deu um tchauzinho, assim, sabe? Sabia. Mas você já foi... aprovada. Você insistiu Entregou. ali e tal, né? Foi diferente, é muito né? bom, né? E aí, desde então, a empresa sempre, ela que, na verdade, no meu caso, né, eles sempre resolveram tudo, aí a gente entrega todas as nossas documentações de diploma, e eles que traduziram, tudo eles que fizeram. Eles que fazem todo o processo daí. Fazem todo o processo, eles que traduziram. Para entender, essa empresa busca os profissionais, daí ela mesma realoca aqui ou ela repassa para outras empresas aí? Como é que funciona Isso, então, eu acho que eles fazem um processo seletivo, tipo, essa agência, né, do governo alemão, junto com uma empresa que está querendo contratar pessoas do Brasil. São as famosas empresas caça-talentos, né, que eles chamam, que vão buscar... Isso. Tu teves algum custo ou não com isso? A empresa pagou 100% de tudo? Sim, tudo ela que pagou. Economizou um bom dinheiro, hein? Só o visto que a gente, no final, exatamente, só o visto que a gente teve que pagar. Mas é aquilo, né? Aí você tem que sair do trabalho, dedicação. Eu fiz o curso, comecei a fazer o curso no Brasil, então eu fiz dedicação exclusiva, a gente não pode trabalhar, e eles deram uma bolsa, né, de auxílio, que na época era 250 euros. Então, assim, não era muita coisa, e aí eu estudava todos os dias, de 8 às quase 5 da tarde, fazendo o curso, e a proposta era fazer o curso até o nível B1 no Brasil. Só estudando alemão, né, Clara? Só estudando alemão, isso. Só estudando alemão. Foi bem puxado, mas foi assim, uma experiência única. Naquela época eu podia me dedicar ao alemão. E aí foi isso, mas essa questão dessa... E é o que eu falo, esse projeto é novo, do governo alemão, com parceria com as empresas que têm interesse, né, de contratar profissionais, e principalmente na área da enfermagem. Eu acho que é um projeto novo, acho que, se eu não me engano, é desde 2017. Porque antes tinha ou tem outras empresas que fazem esse tipo de processo, mas aí já é um pouco diferente. Às vezes, pessoas que têm que custear a questão de tradução e tudo mais. Eu só tive mesmo que entregar os documentos com toda essa experiência, comprovando a minha experiência, e eles que traduziram. Bom, eu trabalhava meio que numa área de uma zona de conforto, né? Cheguei a coordenação da educação permanente dentro da Rede Dó, então eu estava assim, meio que realizada, vamos dizer assim, né, dentro da minha profissão, né, galgando lugares mais altos, né, e aí eu passei para um concurso público da Prefeitura do Rio para atuar como enfermeira de saúde da família. Quando eu vi isso, eu fui chamada um pouco depois, né, eu falei assim, caramba, por que eu fiz esse concurso? Saúde da família, não tem experiência. E isso foi tipo 1 ano depois, né? Eu falei assim... Aí quando eu fui ver qual era o salário, eu falei, agora eu entendi. Relembrei, porque saúde pública paga muito bem no Brasil, né? A prefeitura, então meio que era um sonho, assim, trabalhar também. E eu mudei em início de 2017 para saúde pública, né? Só que como mudou a prefeitura também, eu fiquei alguns meses sem receber meu salário, né? O novo prefeito do Rio. Então teve isso. Não foi fácil. E aí eu pensei assim, caramba, o que eu vou fazer agora, eu sozinha, morando no Rio? Aí comecei a pensar, preciso mudar de áreas. Eu já estava meio cansada também. E aí comecei a pesquisar São Paulo, então voltar para o Espírito Santo, minha família é do Espírito Santo. E aí, no trabalho, eu recebi pelo WhatsApp uma dessas empresas caça-talentos, né, contratando para a Alemanha. E aí eu achei super interessante. Eu falei assim, que interessante. Cheguei a me inscrever, fiz entrevista, tudo mais. Só que meu namorado, na época que eu tinha meu marido, ele já tinha morado quase 10 anos aqui na Alemanha, tinha feito doutorado aqui. Ele não é da área de saúde, tá? Não tem nada a ver.
E aí ele tinha um conhecido, aí ele falou assim, peraí que eu vou conversar para ver se essa empresa é séria. E conversou com um amigo dele que trabalha numa empresa aqui também que contrata enfermeiros. E ele falou assim, é tua namorada? Se ela vier aqui pra Alemanha com B2, eu dou emprego pra ela na mesma hora, não se preocupe. Falou assim, né? Aí eu, caramba, e agora? Tipo, já tem duas opções, né? O que eu faço? E aí ele também estava muito, assim, no emprego dele, também concursado, professor de doutorado e mestrado no Brasil. E aí ele falou, olha, eu tenho intenção de voltar para a Alemanha, assim, a médio, curto prazo. E, sei lá, vamos encarar essas juntos. Aí eu falei assim, vambora então. E aí ele tem a cidadania alemã, então ele não precisaria de visto. Então eu fiz uns 3 meses por conta própria de alemão particular no Brasil, né? Que eu não tinha, apesar de ter... A minha família fala um dialeto, que é o pomerano, né? Mas eu aprendi pouca coisa, então tive que aprender o alemão por conta própria. Nos mudamos em junho de 2018 para cá. E aí eu entrei primeiro como visto turístico normal, né? Logo depois já dei entrada para o visto de idiomas. E aí comecei a estudar alemão aqui, 3 horas por dia. Né, de segunda a sexta, vamos dizer assim. Peguei visto de 1 ano para idioma e depois, eu estudei 7 meses de alemão. Então, como eu entrei aqui no A1, A2, quer dizer, né? E fiz até o B2, isso durou 7 meses. E assim que eu terminei, eu falei, vou tentar logo fazer a prova, que é o mais complicado pra gente, né? Graças a Deus consegui passar assim. Parabéns. No TELC B2. Parabéns. Assim, que Poxa, uma coisa assim que tempo, porque é um assim, período curto de tempo, né? Pra parabéns. te já eu ter estudava passado. 3 horas na escola e chegava em casa e ficava praticamente mais 3 horas estudando em casa, né? Mas assim, é uma coisa muito doida, porque eu morria de medo de falar. A gente tem muito medo de falar, de errar. Ainda mais que alemão tem essa questão da gramática. É um belo dia eu falei assim, quer saber? O verbo é meu, boto onde eu quiser, eu conjugo do jeito que eu quiser e vou falar. Hashtag tamo junto. Vamos falar igual índio. Vamos falar igual índio. Eles falam com a gente. Aí eu comecei a falar do meu jeito. Eles tem me fome. entendiam, me respondia, eu entendia. Eu falei, gente, dá pra se virar, não dá pra passar fome mais, né? E aí foi mais ou menos assim, né? Eu deixei as coisas irem fluindo normalmente. E aí logo depois eu casei, aí dei entrada pro visto de reunião familiar, né? Por ele ser alemão. E aí todo o meu processo eu fui fazendo, depois de 1 ano aqui, exatamente 1 ano, aí eu falei, agora eu me sinto preparada para atuar, né? Porque eu me dediquei exclusivamente aí esses 7, 8 meses só para fazer o idioma. Então não é igual a Clara que está estudando alemão e já atuando dentro no hospital, né? Imagino que daí já tá na luta, né? Então tá aprendendo por osmose ali já também. Vai né? aprendendo, Mas eu confesso que eu melhorei muito meu alemão depois que eu comecei a trabalhar. Eu acho que isso também é um diferencial. Você ali 8 horas por dia em contato com a língua. Desde que tu não trabalha em TI, né? Porque meus projetos todos em inglês, então... Pois isso não foi tem bom jeito. mesmo, porque como a Vanessa falou, a questão de falar, né? Eu sempre tive isso. Eu entendo mais do que falo. Porque acho que vergonha, mas não é nem vergonha de falar errado. Não sei, eu travo. Eu penso na hora, não sai. Mas é natural. Quando uma criança tá aprendendo a falar também, o pai e a mãe falam, a criança dá uma resmungada ali, mas ela entendeu, sabe? Então todo natural, mundo fala acho. isso. Ainda mais a gente sabendo tantas regras gramaticais, o verbo tem o lugar certo para estar, dativo, acusativo, a gente fica doido. Eu acho que isso só piora. Na verdade, se tu aprender você só falar, é mais fácil. Pra falar a frase que a gente até esqueceu a frase. Agora, exatamente, eu nem penso mais nisso, porque no hospital eu tive a necessidade de falar, e eu falava, gente, como que eu vou me comunicar? E eu não conseguia, e eu ficava na mímica, foi bem difícil. Hoje tá evoluindo, mas ainda é difícil. E falar isso que a Vanessa falou também, importante, da questão do visto. Eu também, quando eu cheguei aqui, eu vim com visto de estudante. E aí... De idioma, né? De idioma. A gente veio com visto, e assim, foi com validade de 3 meses. Estava para vencer em abril. Aí a gente conseguiu o nosso visto de trabalho, que na verdade era o Anerkennung, né? O visto de validação de diploma. E a gente conseguiu em março. E eu acredito muito que a gente tenha conseguido esse visto devido à crise do corona, porque
eles precisavam de profissionais. Porque Sim. desde que eu cheguei aqui em janeiro, a ideia era a gente fazer o curso e fazer uma hospitação, que eles chamam. Ficar visitando o hospital, mas não, a gente não podia trabalhar. Só que É depois... só observar para você aprender, ter contato com a língua. Isso. Só que aí o curso Exatamente. demorou a começar, em março que o curso foi começar, e aí foi quando veio a crise. Então eu acho que aí eles agilizaram o processo para a gente conseguir Entendi. logo poder trabalhar no hospital, e desde então a gente já está trabalhando. Tá, então esse visto é específico pra quem tá validando o diploma. E aí é para quem está trabalhando, ele tá como um anerqueno. Ou, Clara, tem mas alguma também só limitação? Pode Tem falar. alguma limitação de tempo de trabalho que você pode ter? Porque tem alguns vistos que dizem, por exemplo, o visto de idioma mesmo, você é vetado trabalhar. Você não Sim, pode isso. fazer nenhum tipo de trabalho em nenhuma área. Mas esse de anerqueno tem uma quantidade de horas semanais que é permitido você trabalhar ou é livre também? Você sabe dizer? Sim, eles colocaram como 38 horas, 5 horas semanais. 40 horas, né? 40 horas. Carga isso. normal. Uhum. Sim, só que aí como a gente está nesse processo também de ter que ter o certificado, né, do diploma B2, então a gente estuda metade do dia e trabalha metade do dia. Tipo, Puxado, é meio a meio. hein? Pois é, bem puxado. E aí sexta, sábado e domingo a gente dá um plantão. Então assim, ou um desses dias, né? Geralmente a sua chefe escolhe quando que você vai dar o plantão. Você sexta, sábado, domingo. E aí segunda, tudo de novo. Trabalho, estudo. Geralmente essa minha rotina vai até 6 horas, todos os dias. Nossa, correria, Poxa, então. bem puxado. Pois é, por isso que eu falo que com essa rotina eu não consigo me dedicar tanto ao idioma quanto eu preciso. Uhum. Daí chega o Tomás e convida pra gravar um podcast daí. pra botar mais um terminho nessa agenda aí. Então, só para concluir aqui, aí depois de um ano, aí eu vi, né, eu preciso trabalhar, agora chegou minha hora de trabalhar, aí eu fiz exatamente isso, eu fiz algumas hospitações em vários setores, fiz em hospital, fiz como ambulante pfleger, que é aquele enfermeiro visitador, porque que foi desse amigo do meu marido, né, que foi a proposta inicial, só que eu não me identifiquei com a área, acho que foi porque eu fiz em janeiro, assim, foi o dia mais frio do ano passado, então assim, tava com sensação de -12, eu falei, não quero. Tá vendo aquelas perguntas ali que fizeram pra Clara quando tava pra vir pra Alemanha? Ah, você tem certeza? Como é que você vai lidar? Aí, ó, ali, ó. E aí, como eu ainda tava aquela coisa, meu alemão, não me sinto segura ainda no meu alemão, então eu optei por trabalhar numa casa de repouso, que é um Altenheim. Então eu falei, eu vou ficar aqui um tempo, vou melhorar meu alemão. Então assim, é bom para quem, vamos dizer, né? Quem tá procurando, eu recebo algumas perguntas também de pessoas que são enfermeiros, que moram aqui, mas não trabalharam porque tiveram filhos logo. Então assim, para quem quer começar a procurar, tem essa opção de fazer essa hospitação, né? Um dia, ver como é que funciona. E praticamente você pode escolher onde você vai trabalhar. Porque, o que eu falei, tem muita vaga para enfermeiro. Claro que a maior demanda é com idosos, né? Seja em hospital, seja em casas de repouso. Mas praticamente a pessoa vai poder escolher onde ela quer trabalhar. Isso é uma coisa, um ponto positivo que a gente pode falar aí da profissão aqui na Alemanha. Uhum. Mas então, de cursos que vocês tiveram que fazer mesmo, foi só do idioma para ter o B2, né? Teve outro curso relacionado à área Meu mesmo? só idioma, só B2. E como é só que, idioma. E como é que foi para comprovar a experiência ali? Como é que funciona isso? No meu caso, eu tive que apresentar todos os diplomas, junto com um histórico detalhado da carga horária, né? Porque tudo que a gente recebe, eu tinha todas as documentações e não serviram, eu tive que ir novamente na faculdade e pedir um diploma detalhado com a carga horária, tanto prática quanto teórica, para eles exatamente fazer essa validação, né, no meu diploma. E aí foi a partir disso, devido à minha experiência, tanto da faculdade quanto na residência, que aqui eu não preciso fazer o anerqueno, né? Que é essa validação do diploma, que seria, no caso, você fazer estágios em áreas que você, vamos dizer assim, não teve tanta experiência no seu currículo. Hoje eu só preciso mesmo passar no B2 e já validar o meu diploma. Mas é aquilo que a gente já conversou, depende muito da região. Quanto tempo você vai ficar.
No meu grupo, que são 15 pessoas no total, tem gente que vai precisar ficar 5 meses, 6 meses fazendo Estudando. esses estágios, além de ter que passar no B2 e fazer uma prova ao final. Pra Isso complementar implica- a experiência nas áreas que eles não têm. Isso. Ah, ok. Isso, E isso implica exatamente. diretamente no salário também, né? Porque Isso. enquanto a pessoa ainda está estudando, está como estagiário, vamos dizer assim, você recebe X. E depois que você já tem o certificado, você vai receber o salário integral de um enfermeiro, Isso. né? Uhum. Exatamente. A gente agora é tipo auxiliar, né? Você fica como auxiliar e depois você vira enfermeiro. Isso. E fora essas documentações que a Clara já falou, documentações que comprovem que você já trabalhou também na área. Isso. Então, do seu trabalho, uma simples carta do RH dizendo que fulano trabalhou naquele hospital, se puder colocar o setor, se foi emergência, pediatria, Uhum. e com a carga horária semanal. Isso é importantíssimo que tenha a carga horária semanal, né? No Uhum. Brasil é bem diferente, é 12 por 36 ou é 12 por 72, então depende. Então, você tem uma carga horária de 30 ou de 40 horas semanais em geral no Brasil, né? Então, vamos supor, se você trabalhou, vai ver que você ficou 3 anos trabalhando, eles vão deduzir ali o tanto de horas que você tem de experiência também. Isso. Nossa, totalmente diferente. E esses Do que foi documentos pra têm mim. que ser... Eles precisam ser todos traduzidos para o alemão daí. Todos. E tem que Todos. ser tradutor juramentado. Juramentado, Ok. isso. Importante. Não pode ser tradução simples, tem que ser um tradutor juramentado. E alguns, a questão do diploma, você não, né, tem que fazer também o apostilamento, né, Vanessa? Sim, os documentos oficiais, como diploma, histórico, tem que estar apostilado no Brasil, Isso. né? Aquela apostila de AIA. De AIA, isso. Importante, isso mesmo, Clarinha. Exatamente, que nem casamento também, se tem algum documento Isso. civil pro visto e tal, mesmo E esquema. tem que traduzir, exatamente, tem que traduzir também o certidão de casamento e nascimento. Aqui eles pedem, eu tive que pedir segunda via de certidão de nascimento. A minha eu pra só ele- traduzi ainda de casamento. Porque A minha- mudou, né? No Brasil agora tem uma certidão meio única lá, né? Que já tem anotação, nascimento com anotação de casamento ou alguma coisa. Assim. Bom, Isso, algum eu tive que ouvinte me pedir. corrige aí. Mas aí quando a gente fez, eu não precisei de nascimento porque a de casamento já estava embutida a outra, alguma coisa assim. Não, eu precisei exatamente isso, que aí vem com essa anotação, né, de casamento e apostilar no Brasil também e traduzir. Eu recomendo, assim, que não traduza no Brasil, deixe para traduzir aqui, porque eu tinha traduzido alguns documentos do Brasil e eles não aceitaram. Mesmo o tradutor tendo residência em, acho que é Frankfurt, eu aleguei isso, ou Munique, não me lembro, eles não aceitaram, né? Eu traduzi no Rio, eu tive que fazer traduzir novamente aqui. Então, não recomendo que você faça nenhum tipo de tradução no Brasil. Mesmo a empresa já vai fazer isso tudo, né? Se for no caso de estar vindo por uma empresa. Mas, para quem vai vir meio que independente aí, deixa para traduzir aqui. Tem uma pergunta que eu já recebi algumas vezes. Algumas pessoas perguntam: somente com inglês eu consigo trabalhar aqui? Não. Na área de enfermagem, Na área de enfermagem não tem como, né? não tem. Precisa do Acho alemão. acho muito difícil. Afinal, a Alemanha, né, gente? O idioma é alemão. Tem que ter o alemão, ainda mais se for atuar diretamente com idosos. Sim. Tem que ter o básico de alemão, você saber perguntar se a pessoa está com dor, o que está sentindo, falar o que você vai fazer, né, o procedimento que você vai fazer. Assim, não precisa, vamos dizer, você ser um C1 da vida, C2. Filosofia né? em alemão, né? Não precisa isso, né? Mas precisa saber tratar sempre da forma formal, né? Isso tudo. Sim. E perguntas básicas. Tem alguns países, por exemplo, quando eu fiz visto pra Austrália, quando eu morei lá, eu tive que entregar radiografia, sei lá o que, pros caras. Não sei se tem alguma coisa nesse sentido pra trabalhar aqui na Alemanha. Não, no início, no meu caso, eles falaram que iam precisar de alguns exames, só que não precisou. Só mesmo comprovar algumas vacinas e tranquilo. Quando eu cheguei aqui, que a gente faz um exame meio que admissional, mais exame de sangue só. E precisou comprovar vacinas? Precisou. No meu caso, eu precisei que um médico preenchesse uma ficha, uma documentação própria do governo alemão para o reconhecimento de diploma, somente atestando que eu estava apta para trabalhar, né? Que eu não tinha nenhuma doença incapacitante. Então, uma coisa bem simples, como eu fui no médico, não me conhecia, ele me pediu exame de sangue, eletro, coisas básicas. E no dia seguinte ele já pegou o resultado e fez carimbou e escreveu que eu estava apta para o trabalho, né? É verdade. Foi uma coisa bem lembrar. simples. Eu vou precisar disso também. Agora que você falou, eu lembrei. Mas só quando eu também fizer o B2.
Mas isso deve ser algo específico da área de saúde, não? Porque eu não tive Sim. nada. No Brasil, quando você tem o exame admissional e tal, demissional também, né? Pra qualquer área, eu acho, no Brasil. Só que aqui eu nunca fiz nada. Eu acho que é mais uma formalidade, né? Dizendo que você não tem nenhuma doença, vamos dizer, não sei se tem a ver com portador de deficiência, mas assim, dizendo que você está apto para trabalhar, né? Ou que você não está doente, alguma coisa assim. Entendi. Uma coisa bem simples. Legal. Nächste Station, Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Duração do processo. Bom, a Clara ainda está em processo, né? Mas só para dar uma geral aí para os nossos ouvintes, assim. Quanto tempo demorou? Quanto tempo desde começar a pensar na ideia e realmente iniciar o processo até finalizar e você tá apto para trabalhar? Assim, quanto tempo mais ou menos vocês acham que levaram aí ou estão levando? Então, o meu processo todo durou 7 meses. 7 meses. Eu dei entrada, dia 29 de agosto e a minha certidão saiu dia 1º de abril. Só que eu já sabia que poderia durar de 6 a 8 meses, eles já tinham me informado isso, né? Que o processo todo levaria esse período. Só que a maioria dizia realmente que eu ia precisar fazer provavelmente uma prova prática, assim, no final, né? Para provar que eu tenho a experiência e que eu conheço as técnicas básicas de enfermagem, né? E aí eu conversando com diversas pessoas, até no trabalho, porque acho que é importante falar, não deixei muito claro, né? Eu comecei a trabalhar antes de ter o reconhecimento, como a Clara falou, né? Como helfer, né? Como uma ajudante. Tem essa opção de você começar a trabalhar com a sua documentação, você pode ir no local que você quer trabalhar, apresenta seu diploma, sua experiência já traduzida, obviamente, né? E aí é muito fácil você conseguir já um local de trabalho, né? Você trabalhar como ajudante enquanto está rolando esse processo. Porque, imagina, você esperar até 8 meses para reconhecer o seu diploma, né? Então, imagina, foram 7 meses estudando alemão, mais 7 meses para esperar o reconhecimento. Isso que eu ia perguntar, quando você aplica, quero reconhecer meu diploma, tá aqui a papelada, aí você já entrega o certificado de B2 ali naquele momento. Então, pode ficar devendo B2, né? Okay. Mas só que isso também atrasa o seu processo. Eu sei de pessoas que deram entrada, eu poderia ter feito isso, mas eu preferi ter todos os documentos em mão e dar entrada logo com tudo. Mas então o processo tem essa possibilidade. De reconhecimento levou 7 meses, só que você teve esses outros meses antes para conseguir o B2, né? Sim. Entendi. Quando tu foi trabalhar, fazer esse trabalho como ajudante, assim, né? Tu já recebia um valor? Sim, já recebemos. Ah, ok. Exatamente. Depois de um ano aqui, eu falei, não, agora eu preciso trabalhar, eu quero botar meu alemão em prática aí mesmo e quero ter meu dinheiro, minha independência financeira também, né? Então, já comecei a recebendo o valor de assistente, né? E a empresa já sabendo que eu, né, já tinha dado a entrada no diploma e eles já me garantiram, olha, assim que você tiver o seu diploma, o seu reconhecimento, né, o anerqueno, você já tem seu lugar de trabalho aqui, é óbvio, né? Porque eles precisam. E eles mesmo mandaram uma carta para esse órgão responsável aqui em Berlim, o Lagueso, dizendo, olha, a Vanessa é nossa funcionária, ela trabalha aqui desde o dia tal, com 40 horas semanais. E eles colocaram assim, vocês sabem como está a situação de enfermagem aqui na Alemanha, é bem caótico e a gente precisa muito que ela seja enfermeira para dar a vaga para ela, que ela já tem uma vaga garantida. Ah, que legal. Então, para quem já está trabalhando também como helfer, tem essa opção da empresa mandar uma carta, isso também ajuda, né? Bota uma pressão lá, né? Bota uma pressão. E aí, no final, eu descobri que teriam várias possibilidades, né? Desde fazer um estágio, né? Como a Clara contou que as meninas vão fazer, né? Precisam fazer o estágio por um tempo para complementar a carga horária prática, uma prova, ou então eles acham que você tem bagagem suficiente e simplesmente mandam o seu certificado para casa, que foi o que aconteceu comigo. Quando eu recebi assim, eu falei, não acredito, não tem prova, não vou precisar fazer nada. Então, que legal. Dependendo de alguns casos, eles reconhecem o diploma automaticamente, né? Desde que você tenha a carga horária que eles acham suficiente. Entendi. Lembrando que cada caso é um caso, né? Então acho que foi isso que aconteceu no meu caso. Eles já deram
talvez esse reconhecimento, só que, né, para não ser mais auxiliar ou ajudante, eu preciso ter o B2. Foi o processo inverso, né? Talvez se eu já tivesse feito o B2... Provavelmente, já teria. Não foi ao contrário, fazer o B2 e depois fazer o reconhecimento. Aqui, porque aqui as informações também ainda não ficam claras pra gente. Mas aqui, as outras pessoas, o que estão falando é que está fazendo o processo junto. Tanto o curso, né, do diploma, o conhecimento de alemão, junto com o reconhecimento da profissão. Então, esses estágios, as pessoas já vão começar a fazer isso já no próximo mês. E aí, então, talvez dure menos do que foi no caso da Vanessa, né? Que teve que fazer 8 meses e depois mais 7, bastante tempo. O processo seletivo começou em junho de 2019. E aí, quando eu fui aprovada, o curso iniciou em agosto de 2019, o A1.1. E até dezembro, eu fiz o nível B1. E em janeiro, eu vim aqui para a Alemanha, só que a gente ia começar já no nível B2, porque eu não passei em todos os módulos do nível B1. Eu fiquei na escuta. No Horen, E aí, eu tive que aqui, eles iam fazer um jeito que a gente ia começar já pelo B2. Só que aí fizeram um teste e tal e acharam melhor quem não tinha realmente o certificado de B1, que ia ter que refazer o B1. Então, eu estou refazendo o B1 para fazer a prova novamente. Só que, assim, uma diferença. No Brasil, eu fiz pelo Instituto Goethe. Então, é diferente. Aqui é o TELC. Então, isso também difere. E aí, eu vou ter a oportunidade de escolher. Na verdade, eu já poderia fazer só a prova lá do Horen em qualquer localização da Alemanha que tenha disponibilidade de fazer a prova. Só que eu preferi fazer o B1 novamente, mas eu já tô vendo provas já pra fazer. Tá, daí agora você ainda tá nesse processo, né? Falta um pouquinho ainda aí, tem que passar. Sim, aí agora eu tenho que terminar o B1 e iniciar o B2, e aí sim, quando eu concluir o B2 e passar, aí como eu não preciso fazer esse reconhecimento do diploma, o Anerkennung não tem que fazer estágio em lugar nenhum, então eu só preciso do B2. E assim que eu tiver, eu já sou reconhecida como enfermeira na Alemanha. Show de bola, legal. Tá, e em relação aos custos aí do processo, como é que foi aí pra vocês? No meu caso, como eu falei, eu vim por uma empresa, então foi tudo custeado pela empresa, essa questão de tradução dos diplomas. A gente só teve que no Brasil pagar o visto, que aí foi o visto de estudante, que eu tirei no Brasil. Quando chegou aqui, também a empresa ficou dando também uma bolsa pra gente, porque teoricamente a gente estava fazendo a hospitação, mas a gente não podia trabalhar, mas a gente estava com a carga horária de 40 horas semanais. Então, eles estavam pagando um salário pra gente, mas todos os custos de moradia, tudo era por conta própria. Como eles já estavam dando esse salário, eles só arrumaram onde a gente ia morar. Que hoje, atualmente, eu moro num alojamento, né? Tipo, Unterkunft, né? Que eles chamam. E aí você paga como se fosse preço de um VG, né? Claro. Isso. Eu é que pago. Eles não pagam nada. Eles só pagam o salário e a gente que faz todo o pagamento. Quando em abril venceu o visto de estudante, que a gente teve que dar entrada no novo visto e também na carteira de autorização de residência, e a gente teve que pagar mais 100 euros, então nós também que pagamos, não foi a empresa. Então, é isso. E vocês falaram mais ou menos quanto que vocês queriam pagar de aluguel? Antes não. De vir? Não? Nada? Essa foi uma coisa assim, quando a gente estava no Brasil, eles falaram que iam colocar a gente em apartamento, ou dividindo, ou sozinho, e aí fizeram esse levantamento. E aí, deu um final, quase já perto de vir em dezembro, acho que eles não conseguiram o apartamento para todo mundo, como era um grupo de 15 pessoas. Aí eles conseguiram esse alojamento, que é novo aqui em Fulda, a gente chegou, estava em obra ainda, e aí eles conseguiram e botaram a gente. Não falaram assim, aceita esse valor, é até um valor alto, mas foi o que... Mas vocês são livres, assim, claro, se você quiser procurar, por exemplo, com 3 amigas um apartamento dividir, você pode. Podemos, já estamos inclusive procurando, porque antes, como a gente estava com essa questão do visto de estudante, a gente não tinha um visto de trabalho, isso a gente não estava conseguindo, a gente não comprovava renda, nem nada. É difícil, né? Aí não vai conseguir, né?
E aí, como agora, em março, a gente conseguiu o visto, então agora a gente já tá começando a procurar pra ver. Até porque eles dizem que a gente tem que ficar aqui só 6 meses, entendeu? Então os 6 meses já estão chegando. Entendi. E o seu contrato, claro, é assim tem um período, 2 anos, que geralmente eles fazem um contrato de 2 anos, né, ou não? Então, aqui eles não é por tempo indeterminado. Isso é uma coisa até importante a gente falar, que muitas empresas, elas trabalham com contrato que você assina um contrato que você não pode abandonar o trabalho durante 2 anos. Sim. Ou até 4 anos. E no foi meu o que eu caso, o meu amigo que veio também pela empresa, lá, o hospital que ele veio junto com a Zave, ele assinou um contrato que ele não poderia romper em 2 anos. No meu caso, eu não assinei nenhum contrato que eu tenha uma obrigatoriedade de ficar 2 anos na empresa. Isso é bom. Eles meio que confiam que a gente vai ficar, né, mais tempo. Até pelo investimento, porque eles que pagaram o curso, né, tudo. Eles que pagam o curso e tudo mais. Então, a base da assinei... confiança. É até uma questão moral aí, né? Isso, eu achei legal, porque geralmente, na maioria das vezes, as pessoas assinam um contrato com tempo, de 2 anos, que você não pode. Se você deixar, você paga uma multa. Isso, proporcional ao tempo que você ainda teoricamente Exatamente. deve. Eu ouvi isso também, né? A maioria dos contratos, por isso que eu te perguntei, tem esse limite aí de 2 anos. No meu caso não precisou, graças a Deus. Porque... Eu acho até um tempo válido, porque é mais ou menos o tempo que a pessoa vai se adaptar e ver se é isso que ela quer, se quer continuar aqui ou não, né? Sim, exatamente. E pelo investimento, né, que eles têm, porque o curso não é barato. Não. Clara, deixa eu te fazer uma pergunta. E o dinheiro que você tá recebendo por estar trabalhando, né? É tranquilo você pagar o aluguel, comprar comida, tudo certo? Ou você tá utilizando ainda uma parte de dinheiro que tu teve que trazer do Brasil? Sim, por enquanto tá tranquilo. Desde quando a gente recebia só a ajuda, ficava apertado, mas dava. Eu nunca precisei tirar do Brasil dinheiro pra pagar as contas aqui. Até porque hoje em dia, né, gente, com esse valor do o euro, exatamente. Não vira nada, né? Assustador. Tá assustador, o valor tá muito alto, então não teria como. Mas assim, fica apertado, mas dá. Até porque eu acho aqui o custo de vida bem caro. Eu não sei como é que é na região de vocês, eu acho o aluguel complicado. Bem caro. Bem caro. Tem uma amiga que mora em outra região e ela mesmo falou, quando ela me visitar, ela falou, nossa, mas aqui é muito mais caro. Então também tem isso, né? Região, dependendo da região, muda aluguel, bastante, né? Comida, muda. É importante pesquisar também. Então, no meu caso, eu comecei fazendo curso de alemão, que era uma faixa de uns 260 euros por mês. Então, foi mais ou menos isso durante 7, 8 meses. Aí teve o Vorbereitkurs, que foi esse curso, fora o custo de livro, né, que é adicional, por módulo, mas era uma coisa de 40, 50 euros por módulo. O curso preparatório foi mais ou menos uns 120 euros com o livro. As traduções, tudo, assim, eram muitos documentos. Foi para sei lá, acho que foram uns 20 documentos ou mais. Nossa Senhora. Eu acho que, coloca uma base de uns 700 euros, né, que eu gastei com traduções por aí. Tem uma taxa que a gente tem que pagar para reconhecer o diploma, que, deixa eu olhar aqui, foi, para quem não é da União Europeia, 164 euros. Quando você dá a entrada ao reconhecimento, você tem que pagar essa taxa também. A prova, né, que foi o TELC, foi quase uns 200 euros, foi 190 euros também na época. Nossa, caro. Não sabia que era tão caro. Nossa, agora acho que tá 270. 270. 190 euros. E eu fui fazer a prova assim, ai meu Deus, tô perdendo quase 200 euros, achando pois assim, né? Amassou. No meu caso, a gente também que paga o custo da prova aqui também. Então, eu acho que foram basicamente esses os meus gastos, assim. Então tem que preparar o bolso também, né? Tem. Nächste Station, Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Queria ouvir de vocês agora um apanhado geral aí sobre todo esse processo aí. De cara a gente já sabe que o caminho não é único, né? Não é linear para todo mundo. Então eu queria ouvir de vocês aí qual é a visão geral sobre trabalhar na área aqui na Alemanha. Eu acho que o principal conselho é esse. Eles aceitam, sim, o certificado do Goethe-Instituto. Então, caso a pessoa tenha já um nível de alemão bom e faça no Brasil, provavelmente eles vão aceitar o certificado de idiomas aqui. Não é fácil, assim, né? É muita burocracia.
Mas né? Afinal de contas, estamos Afinal na de contas, é a Alemanha, Alemanha, né? É o que eu sempre falo. né? Afinal de contas, mas por outro lado é tudo muito organizado, vamos dizer assim, né? É o preto no branco. O que vale é o que está escrito lá no órgão que você vai dar entrada. Então, se você está vindo para uma empresa, eles vão te pedir aqueles documentos. Então, é isso. Então, não tem muito para onde fugir, né? Dessas burocracias. Uhum. Enfim, cada dia uma novidade, a gente vai se adaptando aqui, outra ali, eu acho que tinham muitas coisas, acho que isso obviamente vai ficar para um próximo programa, né, as diferenças da profissão, isso realmente a gente vê, é muito grande a diferença da enfermagem aqui para o Brasil, né. Então, mas para quem quiser aí viver novas aventuras, conhecer nova cultura e outro idioma, aprender, você tem que vir com a mente aberta, né, preparado a tudo, né, coisas boas e ruins, obviamente. E pesar, né? O que você acha que vale a pena? Acho que não é tão simples assim, né? Porque com certeza ganham uns lados e perdem outros, né? Então... Sim. Mas pelo que vocês falaram ali, o processo não é tão fácil, mas também não é tão difícil quanto... Não é impossível. Como a gente pensa, quando tu vai procurar a primeira vez, pode pensar, nossa, é impossível, mas não é. Sim. Com certeza, Sim. não. Quando eu pesquisei, eu achei que fosse impossível, mas depois que Eu também. vai fluindo, a gente vê que não é tão impossível assim. Mas é como a Vanessa falou, eu acho que principal, você precisa de ser corajoso e forte, porque é uma mudança e tanto. E hoje, né, agora eu vivendo aqui essa experiência, eu acho que eu faria diferente da questão do idioma, assim, me dedicar exclusivamente para o idioma. Porque não é fácil você vir para um país que você não domina o idioma. Uma coisa é você vir para um turismo, você passear, Sim, claro. Né, você vai precisar falar no dia a dia, mas coisas simples. Agora, você trabalhar, estar no hospital, lidando com vidas, lidando tanto com a equipe, né, o time, tanto com a família, o próprio paciente. Então, assim, é bem complicado você não conseguir, às vezes é desgastante. Eu me sinto muitas das vezes, o cansaço é mais mental, sabe, do que físico, porque você fica ali tentando... Então, eu acho que o conselho que eu dou é que você se dedique ao idioma. Se você tem a ideia de querer ir para a Alemanha, foca em estudar o alemão, assiste vídeos. Tem vários canais também que ajudam. Se você não pode pagar um curso, né, faz online para ver vídeos, filmes, enfim, várias formas de você aprender. E aí sim começa a pesquisar também uma região e tudo mais. E não sei se você também depende, né? Porque eu vim no inverno e não foi um inverno daqueles, como vocês já passaram, né? Eu cheguei nesse inverno, todo mundo estava dizendo que não estava tão ruim. E mesmo assim já foi um choque, né? Exatamente, mesmo assim até foi um isso choque. eu me programei. O pessoal do Rio de Janeiro aí, né? Pois eu me programei, cheguei em início de junho, justamente já pegando o verão para ir me acostumando. Essa é uma dica que eu dou para as pessoas. Às vezes as pessoas perguntam, eu falo, cara, tenta vir no verão, cara. Exatamente. Verdade, e por isso que eles perguntaram isso, como que a gente ia lidar de chegar já no inverno, porque realmente é pesado. Para nós, né? Exatamente, é muita diferença. Então, assim, ficar longe da família, porque eu vim sozinha, eu casei, mas meu marido ainda não veio, então também isso você tem que também ser muito forte quando eu falo, porque você vai ficar longe da família, tendo as dificuldades daqui, né, que você vai ter, lógico, não vai ser fácil. Mas é uma experiência única também, como a Vanessa falou, a questão de aprender uma nova cultura, aprender um novo idioma, enfim, é uma experiência muito boa. Mas precisa ter coragem, né? Eu sempre falo. Precisa ter, exatamente. E eu acho que se você coloca tudo na balança, tu não vem. Exatamente. Acho. Olha, eu particularmente, é o que eu falei, eu não gosto muito de ficar numa zona de conforto. Então, quando eu chego numa certa zona de conforto, eu falo, eu tô incomodado, preciso mudar. Eu também. Então, eu tenho isso comigo. Então, o alemão ainda porque, gente, eu vou contar um spoiler, a gente não para nunca de aprender alemão. Então, você nunca vai estar na sua zona de conforto no alemão. Nunca, é mesmo. Quando você acha que sabe alguma coisa... Verdade, aí vem lá e vem um palavrão daquele com 5 palavras juntas enorme, com 200 consoantes juntas. Ai, gente. E o curso de alemão de vocês, ele é específico para a profissão ou é um curso normal como o que eu faço? Não, o meu não foi, mas eu acho que tem sim curso específico, tem sim para a área de saúde. Porque deve ter muitas palavras diferentes, né?
Eu Sim, fiz o isso. geral. Inclusive, É. tem até no meu canal, no meu Instagram, eu coloquei lá, eu achei um aplicativo muito legal voltado para a área de saúde, que é um dia, um plantão dentro de um hospital. Então, você simula a situação de um enfermeiro. Eu acho que é Ein Tag in Deutsche Pflege, que é o nome. Então, é muito legal, achei muito interessante, compartilhei. E aí Muito tem legal. vários termos, tem um glossário também para quem é da área de saúde, com alguns verbos, termos, adjetivos que são específicos que a gente usa no dia a dia. Então fica essa dica aí também, né? Muito boa essa dica, Vanessa, porque É. realmente eu senti muito isso, porque a gente faz um curso realmente geral e você não é focado. E tem um curso focado, Não, né? e a gente na faculdade, É a gente muito- tem a matéria de termos técnicos. Exatamente. Então eu muito sofro difícil. muito Eu pra também. assim, algumas Nossa. coisas a gente consegue usar por conta do latim. Vocês até falaram isso naquele episódio lá visitando o médico, né? Aham. Sinusites. É. Né? Então, apendicite, você fala, a pessoa vai entender porque eles tiveram que aprender esses termos técnicos aqui. Mas se você for falar o alemão mesmo, é uma palavra gigantesca. E muitos termos ele tem da Sim. origem do latim, né? Então Sim, facilita isso um pouco pra facilita. gente. Isso é bom porque a gente já fui no fala. médico e daí eu queria falar um negócio. Eu falei, vou pegar o celular. Eu falei, desculpa, eu vou ter que pegar o celular pra traduzir. Ele, não, fala em português aí. Aí eu falei, daí ele, isso é tal coisa. Eu falei, Porque é rapaz. latino, né? A língua latina, né? Eu falei, o Ajuda. alemão desgraçado, já sabe até meu idioma, hein, rapaz? Bem, Então, queria agradecer a presença de vocês. É muito bom, acho que vai ser muito útil aí para muitas pessoas que pensam em trabalhar na área aqui na Alemanha. E a mensagem que eu vi aí é que é um caminho não muito linear, né? Você tem que especificar, descobrir certinho onde você pretende trabalhar com o quê, para então você definir os teus caminhos, né? Também estudar o idioma bastante antes de vir, né? Porque eu acho que isso Muito. que não tem como trabalhar em outro idioma que não o alemão aqui na área de enfermagem. Nessa área, infelizmente, não. Então, é isso, né? Boa sorte para quem tá pensando em trabalhar na área aqui na Alemanha e o contato de vocês fica aí. Eu também queria agradecer vocês, eu acho que o podcast ficou super bom e com certeza vocês encorajaram muitas pessoas que talvez já tinham pensado em vir, mostrando que o caminho também não é impossível, como a gente às vezes acha, ou né? desencorajaram, né? Não sei. verdade. Bom, eu agradeço também, Tomás, Fernanda, pelo convite novamente, a Clara também que topou aí pra gente dividir nossas experiências, né, que na mesma área, mas tão diferentes, né, que a gente tá tendo, você vê, né, dentro da mesma área, e deixar essa palavra aí de encorajamento. Quem tiver mais dúvidas, pode entrar em contato pelo meu Instagram, que é o que eu mais acesso, que é o @garotaberlim. Na medida do possível que eu souber dentro da área, eu vou estar compartilhando. Tem o YouTube também, que eu já coloquei bem detalhado, a questão de documentação, né? Então, é isso. Cada experiência é única, é válida, né? Tem que estar com a mente aberta e disposto aí a aprender e trilhar novos caminhos. Isso aí. Eu gostaria de agradecer o convite, até pela Vanessa ter lembrado de mim, né, de estar participando. Agradecer mesmo o convite, foi bem legal. E realmente, às vezes, pode ter ficado alguma informação que a gente esqueceu de falar, então, se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar no Instagram, né, como eu já falei no meu, é Clara MFL. Eu ainda quero melhorar isso, de começar a divulgar mais um pouco da minha experiência aqui, que realmente agora, né, só... O foco é estudar alemão, então tá um pouco difícil. Eu sei como é. Mas estou aberta aí para qualquer dúvida, se eu posso ajudar, estarei à disposição. Então é isso aí, agradeço novamente. Tchau, galera! Tchau! Tchau! Tchau!